atenção em adoração. Olá, amiguinhos! Feliz sábado! Bem-vindos a mais uma adoração infantil. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês lá de casa. Vocês são bravos? Às vezes ficam chateados por tudo e por nada? Às vezes faz birras com o papai e a mamãe porque não quer fazer isso ou aquilo? A Bíblia conta uma história muito interessante. Conta uma história dos amigos de Jesus. E ele tinha um nome. O nome dele era João. João, crianças, conforme a Bíblia diz, ele era o filho do trovão. Vocês sabem o que é um trovão? O trovão, quando passa na terra, ele vem rápido e faz um barulho. Assim que era conhecido João. João, ele ficava bravo com qualquer conversa que os discípulos tinham, os amigos de Jesus, ele ficava bravo, saía chateado. Assim era João. Um dia, Jesus foi para uma cidade e lá ele passou muito tempo com os seus amigos discípulos. Então, o dia já estava terminando, criança. Então, não dava tempo de voltar para casa. Então, Jesus foi pedir aos líderes daquela cidade um lugar para ficar. Só que os líderes disseram que não podiam. Então João, como ele era bravo, ele disse assim: mestre, eu posso falar uma coisa? E Jesus disse: pode sim, João. Sabe o que você deveria fazer? Você deveria mandar fogo do céu e queimar todo esse povo aqui desse lugar. Jesus disse assim: não, João, nós temos que perdoar as pessoas. Nós temos que amar as pessoas e ser paciente com elas. Então, João saiu, ficou pensando. O tempo passou, a convivência também. João, ele fazia as coisas de forma desordenada. E sempre ele estava bravo, sempre irritado. João era assim. Então, um dia, os discípulos estavam sentados com Jesus. E João fez uma proposta um bocadinho maluca, criança. Sabe o que o João disse assim? Olha, quando tu estiveres lá no céu, Jesus, tu faz com que eu se sente do teu lado. Nossa, criança, quando os discípulos ouviram aquilo, ficou chateado com João. Porque a maneira do João era assim, criança. Era uma maneira muito difícil. Então, Jesus começou a sair, a visitar as pessoas, começou a dar mais bondade, mais amor. E João começou a reparar aquilo. E João, ele começou a olhar mais Jesus, a sua paciência, a sua bondade. E Jesus também orava para que o Espírito Santo tocasse em João. E João realmente começou a mudar. E João passou a ver que Jesus, ele era diferente. Então, crianças, João começou a ser uma pessoa diferente. João agora, ele já era mais bondoso, mais amável. E ele começou a mudar. Agora, ele começou a ficar mais calmo. Cada vez mais ele ficava calmo, como Jesus queria. E sabe, a transformação de João foi tão grande, crianças, tão grande, que a Bíblia diz que quando Jesus foi pendurado na cruz, ele estava ali com a sua mãe. E Jesus olhou para João e disse assim: João, eu quero que você faça uma coisa. Eu vou para o céu, mas eu quero que você cuide da minha mãe. E a Bíblia fala que Jesus morreu. E sabe, criança, João cuidou da sua mãe mesmo.
Ele foi mais o amável. E o João já não era mais aquele homem bravo, tempestuoso. Agora ele só falava coisa boa. E eu quero fazer um convite para vocês. Eu quero que vocês, cada dia, vocês tenham mais paciência, mais amor. Porque a Bíblia, ela tem uma passagem muito bonita, que eu vou ler aqui, que diz assim. Ele diz assim, olha só. Lá em João mesmo. São João, 1 de João 3,18, diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Aqui nos diz que a gente não deve amar só de teoria, não é? Ah, eu amo. Não, a gente tem que amar de fato. Então, que nós possamos aprender que mesmo que a gente seja impaciente, se a gente pedir para Jesus para nos transformar, nós vamos ser outra pessoa, assim como João foi. Vamos orar, crianças? Querido Jesus, muito obrigado por mais uma história. Me ajuda a cada dia a ser uma criança melhor, que eu possa ser paciente, bondoso e amável, assim como foi Jesus. Em nome de Jesus, amém. Criança, até outro dia, até outro sábado na adoração infantil. Fiquem bem. Adeus.
Hosana sem cessar. Prezados irmãos e amigos, nós temos o privilégio de saudar-vos em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã de sábado, 3 de outubro de 2020. Vamos fazer uma oração antes de abrirmos a palavra do Senhor para a mensagem que Ele tem para nós nesta manhã. Oremos ao Senhor. Santo Deus, muito obrigado por ser esse Deus tão maravilhoso e que ainda nos concede este privilégio para partilharmos deste pão espiritual com todos aqueles que entram em contato conosco. Dirija-nos desde já e muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Prezados irmãos, dado que temos pouco tempo, vamos diretamente para a palavra do Senhor. Acreditamos que chegamos até vós, onde quer que estejas, em bom estado, apesar das situações difíceis pelas quais nós nos encontramos neste dia e nesta época. Abramos o livro de João, capítulo 8, o Evangelho segundo João, capítulo 8, para termos uma palavra de louvor, uma palavra de conforto que vem da parte do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Nós vemos no capítulo 8 de João, onde Jesus Cristo faz-nos uma grande afirmação. A partir do versículo 31, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Este assunto de conhecer a verdade tem trazido muitos desafios, tem criado muitas conversas, muitos debates. Jesus Cristo chega a dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todos pensam ser detentores da verdade. Todos creem conhecer a verdade. Todos convencem-se de terem a verdade. Mas, afinal de contas, o que é a verdade? E isso não só acontece com pessoas individualmente, mas com grupos de pessoas. E acontece também com denominações religiosas ou igrejas. Se nós formos para um pastor, para um pároco, para um imã, ou qualquer líder religioso, todos dirão que detêm a verdade. Mas afinal de contas, o que é a verdade? Hoje alguns dizem: estou a pesquisar sobre a verdade. Outros: estou em busca da verdade. Outros ainda: estou à procura da verdade. Mas Jesus Cristo foi claro. Ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim sendo, como se tratava de pessoas que creram nele, eles responderam: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Parece que esses indivíduos, tais judeus, já se haviam esquecidos que o povo de Israel foi escravo durante
muitos anos, cerca de 400 anos e qualquer coisa. Mas eles estavam esquecidos e pensavam que se tratava de uma liberdade qualquer, de terem eles estado escravos ou não. E eles alegavam: nós somos filhos de Abraão, somos descendentes de Abraão. Prezados, isto precisa ser verdadeiramente compreendido, porque, segundo a Bíblia, as pessoas podem ser hebreias ou podem ser judias e não hebreias. Também pode ser hebreu e não judeu. Mas avancemos. Jesus fala da liberdade, mas uma liberdade não física. Ele fala de uma liberdade que tem outros contornos. Cristo fala de uma liberdade que é uma ruptura, um desligar de correntes, de cadeias, de um status quo vindo de muito tempo. É a liberdade do espírito. É libertar-se da alienação cultural, da alienação religiosa, libertar-se de todas as formas de alienação que fazem com que não conheçamos a verdade. É verdade. Há muita coisa que nos impede de chegarmos à verdade. Não é apenas uma liberdade física, é muito mais do que isso. E é por isso que Jesus chega a dizer: conhecereis a verdade e ela libertar-vos-á. Sim, muitos pretendem conhecer Jesus Cristo, mas a palavra de Deus diz-nos que não o conhecemos. É o que nós vemos nesse mesmo livro, logo no início. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandecia nas trevas, e as trevas não o compreenderam. E, saltando um pouco mais, no versículo 10, ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. É triste. Ele veio para os seus, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Não o conheceram. Não é em vão que Jesus chega a dizer também que quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele, porque ele não conhece o Pai. Então, queridos, leamos Atos capítulo 17, versículo 15. E os que o acompanhavam, Paulo, levaram até Atenas e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. 17. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Pois é, queridos, aqui eles viam que Jesus era desconhecido. Eles falavam de outros deuses. Tanto é que eles tinham um altar ao Deus desconhecido. E era precisamente esse Deus desconhecido que Paulo chama a atenção deles. Versículo 21. Pois todos atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E, versículo 22,
E, estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. 23. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, não é conhecido, infelizmente. Muitos não o conhecem. Tanto é que alguns dizem: não, no Velho Testamento era Deus, no Novo Testamento é Jesus Cristo. Mas, querido, Jesus vem desde o Velho Testamento. Foi Ele quem criou todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, o que é realmente conhecer Jesus Cristo? Conhecer Jesus Cristo é ler a Bíblia Sagrada, estudá-la, mas, sobretudo, ter um relacionamento, uma vida de relacionamento com Deus. Não convém só ler a Bíblia. Aliás, Jesus já dizia: vós cuidais estudar a Bíblia Sagrada, ou as palavras, e são elas que de mim testificam. Mas ele acrescenta um pouco mais: mas vós não quereis vir a mim. Assim sendo, queridos, não convém só estudar a palavra de Deus. Podemos estudá-la de uma ponta a outra, mas se não tivermos também um contato pessoal, um relacionamento estreito com Ele, nada nos valerá. É necessário que Cristo seja Salvador, porque Ele quer que possamos ir até Ele para que sejamos salvos, que Ele seja nosso Salvador, mas, sobretudo, que Ele seja nosso Senhor. Para tal, façamos o que Ele manda. Não será suficiente estudarmos a palavra de Deus. Não será suficiente. Precisamos ter uma estreita relação com Jesus Cristo para podermos conhecê-lo pessoalmente. É isso que Cristo quer dizer. Quando Pilatos chega a dizer: o que é a verdade? Também Pilatos chega a estar totalmente isento do que é verdade. A verdade é Cristo. A verdade é a palavra que estava com Deus, era Deus, desde o princípio. Tudo foi feito por ela, a palavra, e sem ela nada que foi feito se fez. E essa palavra habitou entre nós. Vimos a sua grandeza, a sua grandiosidade, e ela se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é a pedra de esquina que os construtores rejeitaram. Por que rejeitaram? Porque não conheciam a verdade. Infelizmente, construtores que deviam colocar a verdadeira pedra de esquina. Estamos aqui a falar de uma construção espiritual. Preferiram rejeitá-lo. Por quê? Desconhecimento total. E assim vai esse mundo. Uns dizem: não, todas as igrejas têm a verdade. Todos os caminhos vão para Roma. Queridos, é mentira. Existe uma e única verdade. A verdade é Cristo Jesus. A verdade é esse Salvador que veio da descendência de Abraão. É a posteridade de Abraão a partir do trono de David. E essa posteridade de Abraão é Jesus Cristo. Quer queiramos, quer não, a posteridade de Abraão é Cristo Jesus. É Ele quem salva, pois já diziam os discípulos: não há outro nome
dado entre os homens, para que sejamos salvos. E é o que a palavra do Senhor nos quer dizer hoje. Prezados, quereis ter também uma oportunidade de conhecer a Jesus Cristo? Quereis sim ter o privilégio de ter esse relacionamento com Cristo? Não é suficiente a Bíblia Sagrada. Uns guardam na cabeceira da cama, outros num lugar tudo bem apresentado. Mas estudá-la é bom, mas melhor ainda é procurar conhecer, tendo um relacionamento diário com este grande mestre, esse que é o Salvador da humanidade, esse que é o Senhor, que quer ser seu e quer ser meu. Aceitemo-lo de todo o nosso coração. E muito em breve, quando Ele vier para levar a sua grei, que todos nós, juntos, possamos estar naquele grupo que subirá para a pátria celestial. Que esta experiência seja sua, que essa experiência seja nossa, porque o tempo já não resta mais. Cristo virá muito em breve para levar a sua igreja para o reino eterno. Faça parte dele. Faça planos para ser membro desse reino. Porque naquele dia, o que conta será a verdade e não uma denominação, ou não uma cultura, ou não certas ideias ou ideologias. Que Deus seja louvado e muito obrigado pela vossa atenção. Ó Senhor, tu conheces meu viver, o meu coração, todo o meu ser. Aonde eu estou, estás também, sempre estás me vendo. Tu sabes as coisas que eu digo, até quando penso, estás comigo. Conheces meu choro e meu sorriso, sempre estás me vendo. Não há como fugir do teu amor, eu só posso viver com
sempre estás me vendo. Não há como fugir do teu amor. Eu só posso viver com teu amor. Se existe um lugar em que não estás, me mostres então. Se nas asas da aurora voar até o fim da terra, algum lugar, sei que sempre estarás me guiando, Senhor, por onde eu for. Tu me sondas, me conheces. Tu me sondas, me conheces. Tu me conheces. Sempre estás me vendo. Sempre estás me vendo. Não há como fugir do teu amor. Eu só posso viver com teu amor. Se existe um lugar em que não estás, me mostres então. Se nas asas da aurora voar até o fim da terra, algum lugar, sei que sempre estarás me guiando, Senhor, por onde eu for. Não há como fugir do teu amor. Eu só posso viver com teu amor. Se existe um lugar em que não estás, me mostres então. Se nas asas da aurora voar até o fim da terra, algum lugar, sei que sempre estarás me guiando, Senhor, por onde eu for. Oremos. Santo Deus, Santo Pai, muito obrigado pela sua palavra que liberta, que conforta, que dá vida e vida em abundância. Continue a trabalhar nos nossos corações, nas nossas almas, para que possamos conhecer a verdade e que ela nos liberte de tudo quanto nos impede de termos uma relação estreita com o Senhor. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém.